Hoje a doutrina que a gente vai estudar é a doutrina de Cristo. Semana passada nós estudamos a doutrina do pecado, o que era o pecado. Hoje nós vamos estudar a doutrina de Cristo a partir de duas verticais fundamentais. Jesus Cristo, plenamente homem, e Jesus Cristo, plenamente Deus. Ok? Vamos entender quem é Cristo, quem é a figura de Cristo aí no Evangelho e na narrativa bíblica, teológica da redenção de Deus de todas as coisas. Antes da gente falar dessas duas verticais, é preciso dizer que Jesus Cristo, o homem que mudou a história como nós a conhecemos, é e sempre será plenamente Deus. Plenamente Deus. As pessoas tentam diminuir a divindade de Cristo a partir de argumentações falaciosas, usam mesmo a Bíblia para isso. Mas é importante que a gente parta desse princípio. Jesus Cristo, como nós o conhecemos nas Escrituras, ele é e sempre será plenamente Deus, tendo sido, enquanto na terra, plenamente homem também. Em Jesus Cristo, Deus e o homem tornaram-se uma só pessoa, diferente de tudo que já se viu e diferente também de tudo que jamais se verá. Na pessoa de Jesus, Deus entrou fisicamente no mundo e este fato mudou a história da humanidade para sempre. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Se não fosse o Deus homem ter se manifestado na terra para redimir a humanidade e a criação, nós não estaríamos aqui agora. Então, neste estudo, nós vamos nos apoiar, como eu disse, em duas principais verticais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus plenamente homem e Jesus plenamente Deus. Então, vamos conhecer o que a Bíblia nos diz como um todo sobre quem Jesus Cristo é. Você se lembra da nossa definição de doutrina aqui, né? Doutrina é tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto. Então, a doutrina de Jesus Cristo é tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre quem Jesus Cristo é. Amém? Nosso interesse não é saber o que a filosofia diz de Jesus Cristo, nosso interesse não é saber o que outros campos da ciência podem dizer a respeito de Jesus Cristo, nosso interesse é saber o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Por que nós afirmamos que Jesus Cristo, o homem na terra, era plenamente homem? Por quê? Por que é importante saber isso? Porque tem gente que diz assim, Jesus só sofreu o que sofreu porque era Deus. Jesus só conseguiu suportar o que suportou porque era Deus. Sim, essa afirmação não está errada. Mas Jesus, Deus, era também plenamente homem. E enquanto viveu na terra, viveu e morreu, o fez como um Deus que era também plenamente homem. Então, o que eu quero ver com você aqui nessa primeira vertical são algumas características de Jesus Cristo plenamente homem. A partir de que afirmação? De que o seu corpo, a matéria do corpo de Jesus Cristo, o homem, era em todos os aspectos exatamente como o nosso corpo, como o seu corpo, como o meu corpo. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, porque Jesus foi concebido no ventre de uma mãe humana. E seu nascimento comum a todos os seres humanos confirma a sua humanidade. Mateus 1,18, abra lá a sua Bíblia. Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Grávida pelo Espírito Santo. Então Jesus foi concebido no ventre de uma mãe humana. Segundo, como ser humano, Jesus cresceu, se fortaleceu e amadureceu. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40. A Bíblia diz assim, olha, o menino crescia e se fortalecia
enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus foi concebido no ventre de uma mãe humana. Jesus, como menino, cresceu, desenvolveu-se e amadureceu também como ser humano, porque isso só acontece com seres humanos. Sim ou não? Outras características que a Bíblia nos dá de Jesus homem. Jesus se cansou. Pode dizer assim, mas Deus não cansa. Deus não cansa. Mas o Deus plenamente homem se cansou. Por quê? Porque homens se cansam. Sim ou não? João 4,6. João 4,6 diz assim, olha, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Isso era por volta de meio-dia. Jesus era plenamente homem, porque nasceu de ventre humano. Jesus era plenamente homem, porque como criança cresceu, desenvolveu-se, amadureceu. Jesus era plenamente homem porque se cansou. Jesus era plenamente homem porque teve fome. Você não precisa abrir, mas está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Que Jesus, depois de ter jejuado, sentiu fome. Você lembra que Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo? A Bíblia diz que depois que ele terminou o seu jejum, ele sentiu fome. Jesus era plenamente homem porque sentiu fome. Você não precisa abrir também, mas está lá em João capítulo 19, versículo 28, que Jesus teve sede. Jesus teve sede. Então, olha, Jesus Cristo, enquanto homem na terra, era Deus? Sim. Suportou o que suportou só porque era Deus? Não. Suportou o que suportou porque era plenamente homem e foi cheio do Espírito Santo. Isso aponta para uma coisa interessante que a gente vai ver mais na frente. Lucas capítulo 24. Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos num corpo físico. Apareceu para os discípulos num corpo humano. Olha só, 24, 39 diz assim: vejam, Jesus disse, as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo, toquem em mim. Vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus ressuscitou no corpo físico, no corpo humano. Jesus era Deus, sim, mas também plenamente homem. Então, todos os aspectos do corpo humano, como nós o conhecemos, e que também são nossos, são comuns a nós, eram também comuns a Jesus. Eram também uma realidade de Jesus Cristo, homem. Você consegue perceber isso? Diga amém. Agora, não só isso, olha, Jesus também teve emoções. A alma de Jesus também estava suscetível às nossas emoções. As emoções como nós podemos senti-las hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus admirou-se. Um estado de alma, admiração. Mateus capítulo 8, versículo 10. Abra sua Bíblia aí.
Mateus capítulo 8, versículo 10. A Bíblia diz, olha, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Quando Jesus elogia a fé do centurião, que ele procura, querendo cura para o seu filho, a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. É uma emoção humana. A Bíblia diz que Jesus chorou pela morte de Lázaro. Jesus sentiu tristeza pela morte do seu amigo. Você não precisa abrir, está lá em João 11:35. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Em Mateus 26:38, já que a gente já está em Mateus, avança aí para o capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26:38 diz assim, olha, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus também entristeceu-se profundamente. Veja só que Jesus não só sentiu tristeza pela morte de Lázaro, mas Jesus também sentiu uma profunda tristeza, tanto quanto se aproximava a sua morte. João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 27. Peraí. Não, 2:27 não, peraí. Eu anotei a passagem errada. Peraí. Sim, 12:27. 2:27 não, 12:27. João 12:27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus perturbou-se, Jesus se angustiou. Percebe aqui Jesus sendo atravessado pelas emoções que nos atravessam também, irmãos? Sim? Jesus era plenamente homem. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sofreu todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso é o que muitas pessoas dizem. Jesus, ele só pôde suportar essas tentações que ele teve porque ele era Deus. Ele é Deus, mas enquanto na terra era também plenamente homem, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus, morto, ressurreto, transformou-se de unigênito de Deus para o primogênito dentre muitos irmãos. Por quê? Porque pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da sua natureza. Pela fé em Cristo Jesus, nós também podemos ser cheios do Espírito Santo, como Jesus foi. E de fato foi isso que fez que Jesus suportasse, que Jesus atravessasse todas essas tentações e provações, e tivesse sua alma atravessada por essas emoções, sem pecado. Ele era plenamente homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Embora
também fosse Deus. O que quero enfatizar aqui, irmãos, é que tudo que Jesus viveu como homem na terra, viveu como um Deus plenamente homem, ok? Para que ninguém se apoie na mentira de que Jesus só fez o que fez e foi o que foi só porque era Deus. Não, ele também era plenamente homem. E isso nos ensina sobre como nós podemos vencer o pecado. Não na nossa própria força. Isso nos ensina sobre como nós podemos viver na vontade de Deus. Isso nos ensina sobre como nós podemos suportar as provações, as tentações, segundo os propósitos de Deus. Você lembra no Getsêmani, Jesus disse assim: o que eu vou dizer? Eu vou pedir para Deus me livrar dessa hora? Para o Pai me livrar dessa hora? Não, porque foi para essa hora que eu vim a esse mundo, para esse propósito. Na sua hora de maior dor, de maior angústia, de maior sofrimento, ele disse: olha, eu preciso suportar, eu preciso aguentar firme, porque foi para isso que eu vim. Você entende? Então nós também podemos suportar e aguentar firme nas provações, nas dificuldades, nas adversidades dessa vida. Se estivermos cheios do Espírito Santo, debaixo da graça de Deus, em comunhão com Jesus Cristo, seu Filho, nosso Rei e Senhor, nosso irmão mais velho, nós também podemos suportar, irmãos. Porque o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos é o Espírito que Ele soprou em nós. O seu Espírito, a sua vida. O mesmo poder que ressurgiu Jesus dos mortos é o poder que opera em nós. Para a santificação é o poder que opera em nós. Para uma transformação de vida segundo a vontade de Deus. Amém? Isso é o que nos ensina Jesus plenamente homem. Que participantes da sua natureza, nós também podemos ser seus discípulos e andar como Ele andou. Aleluia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse versículo nos mostra que Jesus tinha que ser completamente humano para servir como nosso representante perfeitamente obediente. O pecado entrou na humanidade por meio de Adão, mas a justificação por meio de Cristo. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Pela obediência de Cristo, os homens podem ser justificados pela fé no seu nome. Jesus precisava ser completamente humano para servir como representante perfeitamente obediente. Jesus tinha que ser completamente humano para morrer a nossa morte. Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha só o que diz o começo do versículo. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus também tinha de ser completamente homem para se tornar o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo... já que a gente está em Hebreus ainda, vamos ver lá Hebreus 2,18. A gente leu 19, agora 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que ele sofreu, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. 1 Timóteo 2,5. Antes de Hebreus aí, você tem 1 e 2 Timóteo, veja só 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos.
Olha só o que a Bíblia diz. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. 6, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Você consegue perceber aqui, irmãos? A gente poderia ler um monte de outros versículos, que provam que Jesus Cristo, o homem que viveu na terra, era Deus, mas também era plenamente homem. Ok? Essa é a primeira vertical. A segunda é Jesus plenamente Deus. E aqui estão alguns fatos sobre Jesus plenamente Deus. Primeiro, Jesus nasceu num útero humano, como nós vimos em Mateus 1,18, por obra do Espírito Santo. O nascimento virginal de Jesus foi uma obra sobrenatural de Deus. Você consegue entender isso, né, irmãos? Como alguém pode vir a ficar grávida, uma mulher pode vir a ficar grávida sem relações sexuais com um homem. A Bíblia diz que assim foi o nascimento de Jesus. Obra do Espírito Santo. Essa é a primeira prova de que Jesus era Deus, porque o seu nascimento foi obra do Espírito Santo. Colossenses 2,9. Gosto muito desse versículo. Colossenses 2,9. Olha só o que diz. Porque nele, em Jesus Cristo, é de Jesus que Paulo está falando, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja aqui, no corpo, quem é que tinha corpo? Jesus Cristo? Homem. Então no corpo de Jesus Cristo, o homem, habitava toda a plenitude da divindade. Jesus plenamente Deus, habitando num corpo plenamente humano. Esse, irmãos, esse é um dos maiores mistérios que a humanidade nega, a humanidade sem Deus nega. É tão real, um fato tão real que a existência de Jesus Cristo separou a história da humanidade. Não é, irmão? Separou a história da humanidade. Em Jesus habita corporalmente toda a divindade de Deus. Outro fato, Jesus afirma a sua divindade, Jesus afirma a sua divindade em João 8,58, assim como Deus Pai o fez pessoalmente para Moisés em Êxodo 3,14. Vamos ler primeiro o Êxodo 3,14. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos ler o 13 também. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que eu lhes direi? Versículo 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Agora, vá lá para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 58. Também. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O mesmo eu sou de Êxodo 3,14, eu sou de João 8,58. Jesus, plenamente Deus. Aleluia. Outro fato sobre Jesus plenamente Deus, o termo, o Senhor, como nós vemos muitas vezes no Novo Testamento, o termo, o Senhor, usado mais de 6.000 vezes na tradução grega do Novo Testamento, para os judeus era sinônimo de Deus. Então sempre que os judeus liam
ouviam o Senhor, era o mesmo que se eles estivessem ouvindo Deus. Então, em muitos lugares, Jesus é referido como o Senhor. Em muitos lugares do Novo Testamento, Jesus é referido como o Senhor. Mais uma prova de que Jesus também era Deus. Jesus também era referido como Deus. Lucas 2:11. Lucas 2:11. 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está vendo aqui? Olha aqui, olha. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, como vemos aqui em Lucas 2:11, eles estavam dizendo que o próprio Deus acabara de nascer. Jesus Cristo, o Senhor. Ao longo de todo o Novo Testamento, essa expressão o Senhor, usada mais de 6.000 vezes, era usada também para referir-se a Deus. Então Jesus, o plenamente homem, como nós vimos agora, também se revela plenamente Deus. Por isso que eu disse que Colossenses 2:9 é uma das passagens que eu mais gosto, porque Paulo é muito explícito ao dizer ali, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus. Apocalipse 22:13. Apocalipse 22:13. Versículo 13. 12 e 13, melhor dizendo. Eis que venho sem demora. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando da sua segunda vinda. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus reafirma aqui a sua divindade. Agora volte para Colossenses capítulo 2. E veja comigo o versículo 19. Espera aí. 2 não, 1. Colossenses 1:19. Paulo diz assim, olha, porque Deus achou por bem que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. De novo, nós poderíamos ler aqui um monte de outros versículos que afirmam a divindade de Jesus Cristo, mas acho que já lemos versículos suficientes para entender que Jesus Cristo, o homem que viveu na terra, era plenamente homem, porque nasceu de útero humano, porque foi atravessado por emoções humanas, porque tinha um corpo físico comum a todo ser humano, ok? Mas também era plenamente Deus, porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele afirmou ser Deus, de acordo com as Escrituras, que revelavam a manifestação de Deus Pai aos homens, porque ele afirmou na revelação a João sobre a sua segunda vinda, que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque em mais de 6.000 vezes no Novo Testamento foi usada a expressão o Senhor para se referir a Jesus, quando essa expressão era usada para referir-se também a Deus. Ele era plenamente Deus, porque os anjos anunciaram o nascimento humano de Deus, a entrada humana de Deus nessa terra.
Quando eles disseram, olha, eu venho anunciar o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor, Deus. E essa fusão, irmãos, essa mistura, por assim dizer, como eu falei, é um dos maiores mistérios de toda a humanidade. Mas tão evidentes e revelados de forma tão clara nas Escrituras, que não nos deixa nenhuma sombra de dúvidas, de que Deus estava em Jesus Cristo se manifestando ao mundo, se manifestando no mundo aos homens para revelar o seu propósito eterno, que era reconciliar por meio de Cristo todas as coisas, como nós lemos em Colossenses, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Era reconciliar consigo o homem pecador, caído, por meio da sua fé em Jesus Cristo, homem Deus, por meio da sua morte. Jesus estava revelando a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Jesus estava mostrando-se a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E é a beleza desse mistério que nos faz adorá-lo. É a beleza desse mistério que nos faz venerá-lo, honrá-lo. É a consciência do chamado de Deus para todos nós, por meio de Cristo Jesus, revelada a nós pelo Espírito Santo, na ocasião da nossa exposição particular ao Evangelho, que nos faz adorá-lo, nos entregarmos a Ele. Quem explica isso, irmãos? O Evangelho é pregado e o Espírito Santo diz a você no seu coração, é Jesus, é Deus falando com você, Ele quer a sua vida, Ele quer te reconciliar com Deus. Quem explica isso? Jesus Cristo, o homem, também plenamente Deus, estava revelando o coração do Pai para a humanidade. E esse mistério nos faz adorá-lo. Esse mistério nos faz servi-lo. Amém, irmãos? Amém? Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? O Filho de Deus, que nasceu de ventre humano, plenamente homem, mas que também carregava a natureza de Deus, toda a plenitude da divindade, portanto era também plenamente Deus. Sofreu o que sofreu, como homem, cheio do Espírito Santo, ressurgiu como Deus, trazido do sepulcro pelo Espírito Santo, para revelar o propósito eterno de Deus, e está presente entre nós, vivo na pessoa do Espírito Santo. Vivo é o fato que nós vamos celebrar aqui agora, vivo na pessoa do Espírito Santo, amando o seu povo, redimindo, santificando o seu povo, juntamente com o Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. E nós estamos aqui, irmãos. Aliás, eu queria ler um versículo antes de finalizar. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha só o que diz a Bíblia aí. De fato, Ministério de Louvor já pode vir para cá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que por mais que a teologia explique Jesus Cristo, o homem, por mais que a teologia explique Jesus Cristo, Deus, nós haveremos de crer que Ele existe. Nós temos de crer que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Por mais que a lógica humana, por mais que a ciência, porque a teologia é uma ciência, explique ou tente explicar Deus, só pela fé nós podemos experimentá-lo, só pela fé nós podemos percebê-lo,
Só pela fé nós podemos nos relacionar com Ele. Só pela fé nós podemos adorá-lo. Só pela fé nós podemos desfrutar seu amor, desfrutar sua graça. Só pela fé nós podemos desfrutar sua bênção, a bênção de viver no seu reino. Só pela fé. E é pela fé que nós estamos aqui nessa manhã, para celebrar Jesus Cristo plenamente homem, que viveu, morreu e ressuscitou, plenamente Deus, para nos reconciliar com Ele. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Nós celebramos a um Deus que vive. Nós não celebramos a um Deus de pau, de pedra. Nós não celebramos a uma imagem num madeiro, num quadro na parede. Nós celebramos a uma pessoa viva. Celebramos ao Espírito que vive em nós e que vive na igreja. Aleluia! Jesus Cristo está vivo. Ele está redimindo o seu povo. Ele está preparando o seu povo para a sua volta. Ele está preparando o seu povo para a sua volta. Nós estaremos com Ele para sempre. Estaremos com Ele para sempre, num corpo glorificado, na Nova Jerusalém. Estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança. Nós não podemos viver nessa terra aguardando só por aquilo que é desta terra. Nós não podemos viver nesta terra colocando toda a nossa esperança, toda a nossa ansiedade naquilo que é desta terra, deste mundo. Porque nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Nascemos de Deus, ganhamos nova natureza, nova identidade, nova cidadania. Aguardamos a volta do nosso Rei, do nosso Senhor. A ciência não explica isso, a fé explica isso. E só aqueles que se encontraram pessoalmente com Cristo Jesus podem crer na verdade do Evangelho. Ah, como eu estou alegre. Ah, como eu anseio pela volta de Cristo.